Ok, então iniciando aqui a parte 2, né? No slide que nós paramos, referente à parte 1 aí dessa aula, foi que eu havia dito para vocês acerca aí da questão do método dos momentos. Tá? Então, o método dos momentos para a estimativa do modelo MQO, ele vai partir com duas hipóteses. A primeira hipótese é uma hipótese que ela é, digamos assim, não problemática no meu modelo, que é a hipótese do resíduo ser igual a zero, né? Que a média dos resíduos ela seja igual a zero. Então significa que você pegando essa equação aqui, ó, y, beta 1, beta 2, resíduo, passando o beta 1 e o beta 2x para o lado esquerdo, né? Então você vai ter o resíduo, ele vai ficar igual a y menos beta 1 menos beta 2x, tá? Que é esse cara aqui. Então você está afirmando que a média desse resíduo é igual a zero, por hipótese, né? Então isso daqui, a média do y menos beta 1, beta 2, média do x, é igual a zero. Então, essa é uma primeira hipótese no modelo, não tão problemática. A segunda hipótese, nós já vimos que ela é uma hipótese mais problemática. Por quê? Porque se ela não é cumprida, você viesa o modelo. Tá? Então, o que normalmente acontece na econometria, na teoria pode ser outra história, mas na prática. Na prática, não há grandes problemas nessa primeira hipótese, você faz ela sem problema algum, tá? Tranquilo. E temos uma série de problemas com essa hipótese aqui. Por quê? Porque conforme nós vimos na aula passada, essa hipótese aqui, quando ela não é satisfeita, ela viesa o meu beta 2. Volta lá no slide, caso você tenha esquecido, né? Para aqui, volta no slide e dá uma olhadinha lá. Bom, como nós já estabelecemos que o resíduo é o y menos beta 1 menos beta 2 multiplicado por x, né? Eu estou substituindo o meu resíduo por essa expressão aqui. E por hipótese, eu estou estabelecendo que a média de x multiplicado por resíduo ela é igual a zero. Se você tiver a oportunidade de pegar qualquer livro de econometria, né, essas duas hipóteses aqui, elas vêm da própria derivação do modelo. Você faz a derivada do beta 1 e beta 2, você quer minimizar o resíduo quadrático, tá? Isso é uma coisa de econometria 1 também. Você quer minimizar o resíduo quadrático, né? E através da minimização do resíduo quadrático, esses dois, quando você minimiza em relação ao beta 1, vai aparecer essa expressão aqui da média do resíduo igual a zero. E quando você minimiza o resíduo quadrático em relação a beta 2, tá? Isolando o resíduo aqui, elevando ao quadrado e minimizando ele em relação a beta 2, vai aparecer essa expressão aqui. Tá? Então, isso daí é uma questão clássica aí de econometria, minimização do resíduo quadrático, ele vai gerar esses dois resultados. Então, assim, eles não foram tomados de forma aleatória ou de qualquer forma, não. Ele vem do processo de minimização do resíduo quadrático. Tá? Se você tiver alguma aula, se você tiver alguma dúvida sobre isso, nunca viu nada a respeito, no encontro online você pode perguntar sobre isso daí. Eu posso fazer uma nota, mandar para você essa derivação, mas ela é uma derivação bem clássica aí na econometria. Então, de novo, a minimização do resíduo quadrático, você quer minimizar os resíduos quadráticos, ele vai gerar isso daqui, isso daqui. Tá? Então, minimização em relação a beta 1 gera isso, minimização em relação a beta 2 gera isso. Muito bem, então, a partir da primeira hipótese, né, tirar a média significa, de fato, dividir, somar, né, todos os y, todos os x e dividir por 3. Então, somatório de y, somatório de x, dividido por t igual a zero. Quando você faz isso, nesse primeiro caso aqui, olha para isso e olha para isso daqui. Ó. Bem imediato.
Tá? Então, a média do y, a média do x, igual a zero. Você vai isolar em relação a beta 1 e vai obter, então, que o y médio menos beta 2x barra é igual a beta 1. É óbvio que você não tem o beta 2 ainda, mas depois que você obter o beta 2, substituindo aqui, né, você chegaria ao beta 1. E ao chegar ao beta 1, por esse sistema aqui inicial que você estabeleceu, você está obrigando que o resíduo seja igual a zero. Tá? Por isso que quando eu falei lá da covariância, naquele exemplo na parte 1, eu falei o resíduo é igual a zero. Porque o processo de você estimar o beta 1 sempre vai jogar o resíduo para zero. Não tem o resíduo para zero. Não tem jeito. Isso sempre vai acontecer. Tá? Bem, o que sobra? Então, o que sobra dessa equação aqui é isso daqui. Então, é a média de x, resíduo, né, que eu substituo por isso daqui, dividido por t. E isso daqui vai me dar essa expressão aqui, ó, tá? Quando eu isolo em relação ao beta 2. Porque eu vou pegar o beta 1 aqui que eu tenho, vou substituir aqui, fazendo as manipulações eu vou encontrar essa fórmula de somatório. Isso daqui, dividido por t menos 1 e dividido por t menos 1, é exatamente a covariância do x em relação a y dividido pela variância do x, que nós vimos ali na parte 1. Então, aquela discussão da parte 1, ela veio do processo de minimização dos resíduos quadráticos, que gerou essas duas equações aqui. Essa equação, conforme nós já falamos, ela depende da hipótese de que o valor esperado do resíduo em relação a x, quer dizer, o meu resíduo não tenha absolutamente nada que seja explicado por x. Tá? Então, isso daqui me gerou a covariância do x, do y, dividido pela variância do x. Muito bem. Então, o que nós temos então em mãos é que, se acaso essa covariância do x do resíduo ela não é satisfeita, meu modelo é inconsistente. Foi até onde chegamos. Tá? Então, problemas para os mínimos quadrados surgem quando x é aleatório e correlacionado com a perturbação aleatória tal que esse cara aqui é diferente de zero. Tá? Por quê? Porque se ele for diferente de zero, conforme nós vimos, isso daqui vai acontecer. E uma vez que isso daqui aconteça, o meu B2 estimado, ele vai ser viesado, porque ele vai ser dado pela soma do beta 2 mais a covariância do x do resíduo dividido pela variância do x. Como que nós podemos tentar resolver essa situação? Tá? Uma das formas. Uma das formas é o uso da variável instrumental. O que é a variável instrumental? Eu vou utilizar uma variável z que ela satisfaça a condição que o x não está satisfazendo. Ou seja, é uma variável que, se multiplicado pelo resíduo, ela é igual a zero. Em termos teóricos, o que significa isso? Em termos teóricos, significa que não há nenhuma informação do resíduo e que seja explicado por essa variável instrumental z. Tá? Então, eu digo que a média do resíduo condicionado a z, que é a variável instrumental, ela é igual a zero. Ou seja, não tem nada no resíduo que pode ser explicado pela variável minha instrumental. Por que eu posso fazer isso? Tá? Quando eu utilizo esse argumento em substituição a x no método dos momentos, eu consigo, por meio de manipulações algébricas relativamente simples, né, fazendo a multiplicação distributiva aqui que vocês estão vendo,
encontrar essa expressão aqui para beta 2 estimado. Tá? Essa expressão para beta 2 estimado, então, o meu x está aqui, né? Eu vou entrar com o meu beta 1, aquele que eu havia encontrado. Perdão. Esse beta 1 aqui, eu vou isolar ele em relação a x e vou entrar aqui nessa equação também, vou substituir o beta 1, de forma que meu beta 2 ele vai depender do z, do y e do x. Tá? Então, quando você faz a multiplicação aqui distributiva, entra com somatório, divide todo mundo por t, você vai encontrar essa expressão aqui agora para beta 2, que não é mais o mínimos quadrados ordinários. Tá? São os estimadores de variáveis instrumentais. Esse que é o... vai mudar então o método que você vai utilizar. Ou também conhecido como mínimos quadrados em 2 estágios. Mas não é mais o MQO. Mudou o método. É um novo método. Se você reparar bem aqui, ó, na hora que você fez aqui as manipulações, você encontrou o somatório de z menos z barra multiplicado por yt menos y barra, z menos z barra multiplicado por x menos x barra. Se você dividir isso aqui por t menos 1 e isso aqui por t menos 1, o que você vai obter é a covariância do z em relação a y dividido pela covariância do z em relação a x, que deve aparecer no próximo slide. Verifique também que se você estima o beta 2 de forma consistente, de uma forma adequada, né, o que vai acontecer é que você vai também estimar o beta 1 de uma forma consistente e adequada. Então, beta 1, o intercepto, que em geral nós não interpretamos, nós não temos muita feição por ele, né? Ele não tem muito significado econômico, ele torna-se consistente quando o beta 2 e as outras variáveis do modelo que porventura apareçam sejam consistentes. Tá? Então, mudamos aqui o método. Agora nós estamos no método de mínimos quadrados em 2 estágios ou estimadores de variáveis instrumentais. Bom, foi isso que eu já tinha anunciado, né? Então, o beta 2 estimado agora, né, no caso em que meu x ele está correlacionado com o meu resíduo, você deve utilizar então o método de variáveis instrumentais, que é feito dessa forma aqui, né? Perdão, feito dessa forma não. Que vai te dar como resultado a covariância do z y dividido pela covariância do z e do x. Repare que no caso em que a hipótese dos resíduos sejam independentes em relação a x, o estimador beta 2 ele é dado pela covariância do x em relação a y dividido pela variância do x. Que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, esse cara aqui. Mas quando ele tem algum problema em que o resíduo não é independente do x, ele tem esse pedaço aqui que faz o viés em cima do beta 2. Então, o beta 2 que agora você está estimando, no caso da não independência dos resíduos em relação a x, ele vai ser dado por uma fórmula diferente. A covariância do z com y e a covariância do z com x. Então, o z tem relação com y, o z tem relação com x. Então, a covariância amostral, de novo aqui a questão da consistência, ela converge para a verdadeira covariância em grandes amostras, então nós podemos dizer que o beta 2 estimado, ele converge de forma consistente, né, para a covariância do z e y dividido pela covariância do zx. Então, para uma variável instrumental ser válida, ela não deve ser correlacionada com o termo de erro e
mas deve ser correlacionado com a variável explanatória x. Então, vamos agora explicar um pouco melhor o que significa essa variável instrumental, que tem que ter essas características, e como que ela entra no nosso modelo. Bom, então para nós falarmos aqui do uso da variável instrumental, né, vamos apresentar a hipótese aqui. A hipótese é que a covariância do variável instrumental e do resíduo seja igual a zero, ou seja, não tenha nenhuma informação da variável instrumental que ajude a explicar o resíduo, e, ao mesmo tempo, exista alguma correlação entre a variável z e a variável x. Tá? Então, vou dar mais um exemplo aqui a respeito de uma possível endogeneidade que pode acontecer nos modelos, que é até mais comum do que essa que o slide deu aí sobre erro de medida, que é a de variável omitida. Então, pegar o mesmo exemplo do livro aí, né? Vamos supor que você queira avaliar, verificar o efeito da educação sobre os salários. Né? Conforme eu falei na parte 1, né, existe então uma variável, que é uma variável de aptidão, e essa variável de aptidão, ela não existe, né? Você não consegue mensurar ela, tá? Você pode fazer um teste, fazer um questionário, se você tem uma firma, um questionário de, vamos supor que você queira fazer uma análise para sua firma, mas isso não é muito comum, né? O que é mais comum dentro aí da literatura de econometria, nós pegarmos dados da PNAD e fazermos uma análise da educação, do efeito da educação sobre o efeito da escolaridade, né? Educação e escolaridade para nós é a mesma coisa, sobre o salário dos indivíduos. Mas nós sabemos que existe a questão da aptidão, né? Que eu chamei até de cognição, capacidade cognitiva, então tem vários nomes. Aptidão, capacidade cognitiva, habilidade, que ela é dita uma variável omitida no meu modelo, porque eu não consigo controlar por ela. Então, o que vai acontecer? Essa variável de aptidão, ela vai para o resíduo do meu modelo. Ela fica lá no meu resíduo. Então, voltando aqui, ó. Então, ao acontecer isso, eu tenho que a minha variável beta 2, que é a educação que eu quero avaliar, né, a escolaridade que eu quero avaliar sobre o salário, eu vou ter o verdadeiro efeito do beta 2, mais o efeito da covariância do resíduo, mais o efeito da covariância da variável escolaridade, né, em relação ao resíduo. O que tem dentro desse resíduo aqui? Tem a variável de aptidão, ou capacidade cognitiva. Aí eu vou falar aptidão, mas é a mesma coisa, tá? Então, o que você espera que aconteça? Quanto maior for a aptidão da pessoa, que está aqui escondidinha dentro do resíduo, maior tem de ser a escolaridade da pessoa também. A não ser que essa pessoa teve algum problema de ordem familiar e não pôde estudar. Foi arrego de família, tá? Isso acontece. Mas, no geral, pessoas com mais aptidão, elas tendem a ter escolaridade maior. Então, na hora de você fazer a estimativa da escolaridade sobre o salário, vai ter o efeito do beta 2, mais o efeito da aptidão correlacionada com o efeito do X, com o efeito da escolaridade, que vai aumentar o efeito total do B2 sobre o efeito da escolaridade, o B2 que vai estar medindo o efeito da escolaridade sobre o salário. Então, na realidade, o efeito da escolaridade seria beta 2.
Mas na hora que você faz a estimativa da escolaridade, você está encontrando beta 2 mais o efeito da aptidão correlacionado com a escolaridade da pessoa. Então você está inflando o efeito da escolaridade sobre o salário. Tá? Esse que é o ponto. Como é que você poderia controlar então esse efeito aqui? Você tem duas saídas. Uma saída seria você utilizar a variável proxy. Tá? Por quê? Aí é uma demonstração que também eu já até fiz em sala de aula antes da parada por conta da pandemia, que eu posso enviar aí para vocês, ou então os próprios alunos aí que estavam fazendo o curso podem enviar. Mas quando você utiliza uma variável proxy, embora ela não pode ser você não pode utilizar o efeito do estimado dela, porque ela contém um viés de atenuação, mas nós podemos provar que ela vai controlar o efeito o efeito da variável omitida, tá? Então vamos supor assim, uma questão bem doida assim, né? Vamos supor que você faça um questionário para todas as pessoas do seu banco de dados da PNAD ou qualquer banco nacional, e você tem um teste de QI, sei lá, para todo mundo. O teste de QI, ele é um teste de aptidão, para medir a aptidão das pessoas, se isso fosse possível. Né? Então o que ele vai fazer? Ele vai eliminar esse efeito aqui da variável emitida de aptidão sobre o efeito da escolaridade. Tá certo? Então, para isso que a variável proxy serve. Eu tinha dado o exemplo lá, né, que eu não tinha PIB, mas utilizei a produção industrial na minha dissertação. Por que eu fiz isso? Porque se eu não utilizar ela, todas as minhas outras variáveis elas vão ficar viesadas pelo viés de variável emitida do PIB em relação às minhas outras variáveis. Então, eu estava lá avaliando o efeito do juros sobre a inflação. Né? Como o PIB, como produto, é correlacionado com a inflação, se você não coloca nenhum efeito, nada para captar o PIB, o que vai acontecer é que o efeito do juros sobre a inflação vai estar viesado. Tá? Então você coloca uma proxy, que é a produção industrial, por exemplo, que na época que eu fiz dissertação era o que tinha para usar, para você ao menos limpar o efeito do juros sobre a inflação. Então eu não interpreto a minha proxy. Ela está lá para controlar as outras variáveis. Ela é utilizada como uma variável de controle. Tá? Então quando você não tem a variável que você quer, mas você pode utilizar uma proxy, ela resolve o seu problema de endogeneidade. Mas nesse caso que eu estou falando para vocês aí da escolaridade, sobre o salário e da aptidão, que você não tem como controlar, você não tem uma variável proxy para aptidão. Porque você não vai fazer um questionário de QI para todas as pessoas do seu banco de dados. Isso é impossível. A PNAD ela é medida... As pessoas ligam, né, agora... As pessoas ligam para quem foi sorteado para responder o questionário da PNAD, faz uma série de perguntas. Então seria completamente louco uma hipótese dessa. E aí é que entra a variável instrumental. Quando você não tem uma proxy, você vai utilizar o instrumento. Tá? Quais são as características desse instrumento? Esse instrumento ele não pode ter nenhuma relação com seu resíduo e ele tem que estar correlacionado com a sua variável x. Então, por exemplo, no caso aqui, nós vamos ver isso também na aula prática mais para frente, no caso da educação. O que normalmente se usa no caso da educação para tentar, né, limpar o efeito
da variável medida de aptidão, né, que incorre sobre a educação. Utiliza-se como variável instrumental a educação da mãe, porque observa-se que a educação da mãe ela tem uma correlação muito alta com a educação dos filhos. Então, em média, famílias que têm a mãe com a escolaridade mais alta têm filhos também com a escolaridade mais alta. Tá? Isso é uma observação estatística. Mas, ao mesmo tempo, você vai pressupor que a aptidão sua natural ela não tem correlação com a educação da sua mãe. Ou seja, como é uma aptidão natural, como, digamos assim, como seria uma questão aleatória, há pessoas que nascem com essa aptidão, com essa capacidade cognitiva mais elevada do que as outras, independente da mãe, a sua capacidade cognitiva pessoal ela não está relacionada diretamente com a sua mãe. Tem problema? Tem problema, né? É uma hipótese que você está fazendo, e é uma hipótese que não é fraca, é uma hipótese forte, né? Como é que você vai garantir que a aptidão natural ela não tem relação direta com a aptidão natural da mãe? Aí você tem que, quando você incorre numa situação dessa, você vai ter que utilizar o gogó. E esse gogó que eu falo assim, né? Você vai ter que justificar isso. E esse gogó não pode ser simplesmente no seu achômetro. Então, provavelmente, quando utilizaram esse modelo, essas hipóteses aqui da educação da mãe, isso é uma variável instrumental para educação para aptidão, para uma variável instrumental para educação, com essas características que a educação da mãe não tem relação direta com a aptidão que está no resíduo. Os caras devem ter utilizado estudos de psicólogos, uma série de questões aí para poder chegar nesse ponto, né? Não dá para você inventar uma variável instrumental a partir do nada. Você tem que justificar porque você vai utilizar essa variável instrumental. E por que ela tem que ser correlacionada com a escolaridade e não pode ser correlacionada com a aptidão da pessoa, tá? Porque o método de variável instrumental, o método de 2 estágios, ele tem esse nome de variável de método em 2 estágios porque você vai regredir o x sobre a variável instrumental z. Você vai pegar o valor estimado, o valor, né, previsto pela variável instrumental, no nosso exemplo, a educação da mãe. E daí, então, por hipótese, tudo aquilo que ficou no resíduo dessa equação de x sobre o instrumento, né, tudo aquilo que ficou no resíduo dessa equação é o que estaria correlacionado com o resíduo E aqui, ó. Tá? Seria o E aqui. Então, quando você entrar com esse x estimado a partir da variável instrumental, você está partindo da hipótese que esse x estimado ele só carrega o efeito que não está correlacionado com o resíduo da aptidão. Não sei se está claro. Vou repetir. A variável, o método, ele consiste no seguinte: você vai pegar o x e vai fazer uma regressão sobre a variável instrumental z, que é a aptidão da sua mãe. A aptidão que é a escolaridade da sua mãe, a escolaridade das pessoas que estão na sua amostra. Tá? Então você regrediu a escolaridade das pessoas sobre a escolaridade das mães. Aí ficou 2 componentes. Um componente é o valor previsto da sua escolaridade a partir da escolaridade da sua mãe. É um beta específico desse instrumento sobre a sua escolaridade. O restante, que não está controlado, está tudo na variável residual. Essa variável residual você não vai carregar para a sua equação original. Você só vai carregar o valor que foi previsto pelo seu instrumento. Então, por hipótese, o valor previsto do seu instrumento, a partir da escolaridade das mães, ele não tem correlação nenhuma
com esse resíduo aqui, da equação original. Logo, se a educação das mães tivesse uma relação com o resíduo, ou seja, com a aptidão que está aqui dentro do resíduo, essa hipótese aqui não seria satisfeita, porque parte do instrumento, né, a educação da mãe, está correlacionado com o resíduo, então essa aqui não seria igual a zero, então o estimador que a gente viu há poucos minutos atrás, ele não poderia ser obtido. Tá? Essa que é a ideia. Então isso daqui significa que a sua escolaridade tem a ver com a escolaridade da sua mãe, em média, das mães, né? A escolaridade das pessoas da sua amostra tem a ver com a escolaridade das mães, mas a sua aptidão natural, ela não tem relação com a escolaridade da sua mãe. Sua mãe pode ser uma pessoa analfabeta, mas você nasceu com uma capacidade super... você nasceu com uma capacidade de pegar as coisas, de entender as coisas de uma forma mais fácil que a dos seus colegas. Da mesma forma, às vezes, os seus pais são gênios e você nasceu com um pouco mais de dificuldade, tem que se esforçar um pouco mais. Tá? Então, essa que é a ideia. Espero que esteja claro. Então, vou ler aqui. Ó. Isso significa que Z, o instrumento, não deve ter efeito parcial sobre Y. Não deve ter efeito parcial sobre Y, uma vez que X e as variáveis obtidas em resíduos estejam controladas. E que Z não deve ser correlacionado com fatores não observados que afetem Y, que no caso aqui é meu resíduo. Logo, Z só deve ser correlacionado com a variável X. Então, a escolaridade da sua mãe não afeta diretamente o seu salário. Ela afeta a sua escolaridade, não afeta a sua aptidão, e pelo efeito da escolaridade da sua mãe sobre a sua escolaridade, aí sim que vai afetar o seu salário. Então o efeito não é direto, ele é indireto passando por X. Tá? Então tá aqui, ó, seguindo os mesmos passos que nos levaram à equação anterior, né? Covariância do ZY dividido pela covariância do ZX menos a covariância do ZY, covariância do ZX, né? Aqui, ó. Uma vez que isso daqui seja igual a zero, então você consegue obter o verdadeiro beta 2. Então, se nós podemos assumir que a covariância do ZY é igual a zero, então o estimador de variáveis instrumentais na equação 13.314 converge em grandes amostras para o verdadeiro beta 2. Então, o beta 2 estimado, ele converge para o verdadeiro beta 2. Assim, se a covariância do ZY for igual a zero e a covariância do ZX for diferente de zero, então o estimador de variável instrumental beta 2 é consistente em uma situação na qual o estimador de mínimos quadrados não é consistente em razão da correlação entre X e o resíduo. Bom, então, digamos assim, resolve o seu problema, desde que você tenha um bom instrumento para você utilizar nessa situação. Eu vou dar um exemplo a mais, por exemplo, o instrumento que eu utilizei para minha tese de doutorado, né? Foi até um artigo publicado e tal. Eu estava querendo analisar o crescimento econômico de municípios ao longo de décadas e eu tinha um problema na minha dissertação, na minha tese de doutorado, que era o problema da variável omitida de tecnologia. Então, não tem proxy para tecnologia, e pode até ter, mas eu desconheço. E aí o que acontece é que minhas outras variáveis, uma delas que eu estava bastante interessado era a desigualdade, ela ficava afetada por essa tecnologia que estava omitida, que estava nos meus resíduos. Né? Então, o que acontecia nesse caso? O que acontecia era que toda a literatura econômica, ela dizia que o beta 2 da desigualdade, ela reduzia o crescimento econômico. Então, o beta 2 tinha um valor negativo aqui sobre o crescimento econômico. Mas, como a tecnologia estava nos meus resíduos,
acontece que a desigualdade e a tecnologia elas são positivamente correlacionadas. Então, o que eu estava observando no modelo MQO padrão era que esse B2 aqui estimado ele ficava positivo, porque esse efeito beta 2 negativo era pequeno, mas a covariância entre a desigualdade e a tecnologia, né, a mudança tecnológica, era positiva e muito alta. Por que a tecnologia e a desigualdade é muito alta? Porque quando a tecnologia ela chega, as pessoas tendem a aumentar os seus salários, né? As pessoas com mais escolaridade, elas tendem a aumentar o salário delas. Mas ao mesmo tempo, né, a desigualdade, ela em si ela é ruim para o crescimento econômico, porque ela limita, né, as pessoas que estão na cauda inferior da distribuição de renda de estudar mais, de ter acesso ao crédito, abrir o negócio delas, né? Então elas tendem a ficar na informalidade. Então tem toda uma literatura que vai dizer isso, né? Que o beta 2 aqui da desigualdade, no meu caso, seria negativo. Mas o efeito da variável omitida correlacionado com a minha desigualdade, ficava isso aqui muito positivo. Então o que eu tomei como hipótese? Eu tomei como hipótese, como instrumento, que a proporção de pessoas mais jovens 10 anos antes, elas teriam uma correlação posteriormente com a escolaridade, porque à medida que o tempo foi passando, as pessoas estudaram mais, né? Foram considerando a década de 70, 80, 90 até 2000, onde que eu trabalhei. Então, o que acontecia? Os municípios que tinham uma proporção maior de jovens, 10 anos depois, eles tinham uma escolaridade maior, porém não necessariamente por ter mais jovens, eles iam acessar as tecnologias novas que estavam aparecendo naquele momento. Então isso aumentava a escolaridade deles, mas isso não necessariamente induzia mais tecnologia. Então eu consegui corrigir esse efeito e encontrar um beta 2 negativo. É óbvio, né? Eu citei trabalhos que estavam fazendo essa relação entre proporção de jovens, proporção de idosos, impacto na escolaridade de longo prazo. Então houve toda uma justificativa a esse respeito. Bom, então não tem jeito de correr, é literatura, tá? Muito bem, como é que você garante que o seu instrumento está correto? Então, esse é outro problema, você não garante que o seu instrumento está correto. É uma coisa que você tem que convencer o leitor do seu artigo que você tem um bom instrumento para poder corrigir o viés que você está trabalhando, tá? Então, seja viés de erro de medida, seja viés de variável omitida, que esse que eu acabei de discutir com vocês. Nós vamos ver um outro viés também, que é o de simultaneidade. Você só trata esses vieses com instrumentos, e você tem que convencer ao seu leitor que o seu instrumento ele é um instrumento razoável, que ele funciona. E muitas vezes não é uma tarefa simples, né? Em geral, o uso de qualquer instrumento ele carrega uma quantidade grande de críticas, assim, né? Então você tem que, na medida do possível, ser bem humilde na escolha do seu instrumento e argumentar por que ele é um instrumento que funciona bem. De novo, não é lá uma tarefa das mais simples utilizar um bom instrumento, mas tem alguns instrumentos que são padrões assim, na literatura, né? Bom, nesse caso, se você tem um bom instrumento, né, se você consegue convencer o seu leitor, né, o parecerista do seu paper, a literatura, né, os especialistas, que o seu instrumento é um bom instrumento, o que vai acontecer é que as suas estatísticas de inferência elas passam a se tornar corretas, né? Elas deixam de ser viesadas, deixam de ser inconsistentes e passam a se tornarem estimativas de variância para fazer inferência, né? De desvio padrão dos seus parâmetros. Eles passam a ser devidamente
consistentes, deixam de ser viesadas. Lembra lá que eu tinha falado do problema da árvore envenenada, né? A árvore envenenada era o problema da inconsistência. Então, se você tem uma árvore envenenada, tudo que vem depois disso daí está tudo envenenado. Se você corrigiu o envenenamento da árvore, né? Se a árvore agora é uma árvore boa, as coisas que vão vir para frente aí estão corretas. Então, em grandes amostras, o estimador de variável instrumental tem uma distribuição aproximadamente normal, né? Desde que os resíduos não sejam heterocedásticos, né? Acho que na parte 1 eu revi, aí eu falei no começo lá que o X tinha variância, não é o X que tem variância constante, o resíduo tem variância constante, né? Isso aí vocês sabem. Para não ser heterocedástico, os resíduos eles têm que ter variância constante ao longo do modelo. Essa questão da heterocedaticidade, em algum momento, provavelmente, a gente vai voltar nela, né? Mas vamos continuar. R quadrado y e z, que é a correlação entre o instrumento e x, né? É a correlação amostral entre o instrumento z e o regressor aleatório x. Você vê que ele está aqui no denominador. Então, quanto maior for a correlação entre o seu instrumento e o seu x, claro que não pode ser igual a 1, né? Mas quanto maior ela for, maior vai ser aqui o seu denominador e a variância aqui, né, o desvio padrão posteriormente do seu modelo, de novo considerando que esse aqui é o resíduo, né, resíduo quadrático, a variância do resíduo quadrático, constante, se o seu modelo não é heterocedástico. Então, quanto maior for a correlação entre o seu instrumento e o x, menor tende a ser o seu desvio padrão. Compensação, quanto menor ela for, maior vai ser também o seu desvio padrão. Então, tem uma tendência de dizer que ele não é estatisticamente significativo. Então, nós queremos um instrumento que é altamente correlacionado com x, tá? Altamente correlacionado com x, para melhorar a eficiência do estimador de variável instrumental, que é dado por isso daqui. Muito bem, tem uma outra questão aqui também a respeito de quando instrumentos adicionais estão disponíveis. A gente vai ver isso também na aula prática. Por exemplo, a questão da educação da mãe, você pode verificar também se a educação do pai é correlacionada ou não com a educação do filho. Na aula prática, vocês vão ver que a educação do pai, normalmente, ela não possui, pelo menos no estudo aqui, os dados que nós temos aqui para fazer as nossas avaliações, não é tão correlacionado com a educação da mãe, tá? Então, mas você poderia, por exemplo, utilizar a educação da mãe e a educação do pai como instrumentos. Nada impede você ter mais do que uma variável instrumental. Então, usualmente, nós temos mais variáveis instrumentais à nossa disposição do que o necessário. Aí depende, tá? Ele está falando aqui, mas na prática também é verdade isso não. Por exemplo, você já dá para uma variável que é correlacionada com x, mas não com e. Então, utilizando o princípio de mínimos quadrados, a escolha dos valores para beta 1 e beta 2 que minimizam a soma dos quadrados, m1 ao quadrado, m2 ao quadrado, m3 ao quadrado. Então, eu estou substituindo agora aqui, ó, o m1 vai ser meu intercepto, tá? O m2 vai ser uma variável instrumental z, e o m3 ele é outro método dos momentos, que é uma outra variável instrumental w, tá? Então, esse M1, M2, M3, ele só está substituindo aquelas relações que nós vimos ali atrás. Esse daqui vai ser o intercepto, esse daqui vai ser a relação entre um instrumento Z com um resíduo, e o W é outro instrumento em relação ao resíduo. Tá? Não muda nada, mas é apenas uma questão pro forma. É melhor utilizar mínimos quadrados ponderados, com os pesos sendo os inversos das variâncias dos momentos, se os momentos não forem correlacionados. Então, eu quero minimizar esses três momentos em relação à variância de cada momento desse daqui. Os valores beta 1 e beta 2 que minimizam essa soma ponderada de quadrados podem ser obtidos por um processo, utilizando o processo de dois passos.
É o que eu já expliquei. Faça uma regressão de x sobre o termo constante, z e w, que é, por exemplo, a educação da mãe e do pai, e obtenha os valores preditos de x. E utilize x como uma variável instrumental para x. Então você vai substituir o x, que seria a sua escolaridade, por esse valor predito da educação da mãe em relação à educação da mãe e em relação à educação do pai, tá? A previsão que você obtém aqui da sua escolaridade em relação à educação da mãe e à educação do seu pai. Então isso é o que eu já tinha anunciado para vocês, né? Quando você vai substituir o x chapéu aqui, que é o x previsto, a sua escolaridade prevista em relação à educação do seu pai e da sua mãe, no método dos momentos, o que vai acontecer é que agora você volta a garantir que, de fato, você não tem mais o problema aqui da endogeneidade, que você não tenha mais aqui o problema da correlação entre o x e o seu resíduo, tá? Então, nesse caso, você volta para o estimador MQO, tá? Ah, professor, então é só eu pegar o x, que é endógeno, regredir sobre a educação lá do pai, da mãe, eu pegar o preditos, volto para a equação MQO, faço MQO, tá tudo certo? Em parte, tá? Por que em parte? Porque em termos do beta 2, você está correto, mas você não está correto em termos do desvio padrão da inferência, porque agora a variância do seu beta 2 ele mudou. Ele não vai ser mais a variância do MQO, ele vai ter esse fator aqui de ponderação sobre a sua variância. Se a correlação for exatamente igual a 1, aí o MQO e o MQO e, a variável, e o método de 2 estágios, a variável instrumental, vai ser igual a 1. Mas não vai fazer sentido, porque você não vai ter resíduo. Consegue entender? Se o seu x, quando for regredido no instrumento, tiver um R2 exatamente igual a 1, significa que você não tem resíduo nenhum. Seu resíduo é igual a 0. Então, você não está fazendo... Você está trocando 6 por meia dúzia. Você não está fazendo mínimos quadrados em 2 estágios. Você está fazendo o próprio MQO. Porque em termos de correlação é perfeito. Tá? Então não faz sentido isso daqui ser igual a 1. Se isso aqui fosse igual a 1, você voltaria para MQO. Como ele vai ser menor do que 1, então necessariamente o seu desvio padrão do MQO ele vai ser maior. Necessariamente o desvio padrão do mínimo quadrado de 2 estágios da variável instrumental ele vai ser maior do que o seu MQO, tá? Então a sua variância é maior, o seu desvio padrão é maior. O que significa isso? Significa que se você não precisar fazer a variável instrumental, o seu MQO ele é um cara mais eficiente, é um cara eficiente em relação ao mínimo quadrado de 2 estágios. Ao método aí, que é a mesma, mínimo quadrado de 2 estágios, variável instrumental é sempre a mesma coisa, tá? Ele é eficiente. Então você tem que ter um grau de certeza que de fato que esse beta 2 aqui que você está estimando, ele é estatisticamente diferente em relação ao MQO. Porque se você estiver obtendo a mesma coisa, é melhor você adotar o MQO. Compreendeu? Então vamos supor, você foi lá e regrediu a sua educação em relação à educação da sua mãe. Esse R2 aqui, a correlação entre o instrumento e a sua variável deu, sei lá, 50%. Tá? Aí na hora que você foi verificar aqui, em termos de significância estatística, o beta 2 que você estimou, ele não é diferente em relação ao modelo MQO. Está dando o mesmo resultado. Então o que você vai fazer? Você vai ficar com o MQO. Então, não tem endogeneidade, estatisticamente falando. Então é preferível o MQO, porque ele é um modelo eficiente.
que significa isso? Significa que ele tem um desvio padrão menor do beta 2, e daí você não vai incorrer no problema estatístico do tipo 2, né? Que é dizer que uma variável não é significativa, quando na verdade ela é significativa, quando ela importa para o modelo. Você vai minimizar esse problema. Tá? Então, você vai ter que, de fato, avaliar se o seu instrumento está fazendo alguma diferença no MQO. Aqui ele está dando o mesmo método que eu já falei, né? O estágio 1 é regressão de x sobre um termo constante, z e w, para obter os valores preditos do x. E a variância beta 2 aproximada de grande amostra é dada pela fórmula usual para a variância do estimador de mínimos quadrados da equação. Eu não sei se ele fala isso, mas está errado. Tá? Você vai ter que utilizar a outra variância ali que ele mostrou. O estimador da variância do erro deve ser baseado nos resíduos do modelo original, e assim o estimador apropriado da variância beta 2 é a variância do seu modelo com variável instrumental por esse novo modelo aqui. Na verdade, pelo que eu estou entendendo aqui, ele está dizendo o seguinte, né? Que essa variância calculada a partir do x barra, a partir do x predito, ela vai ser aproximadamente essa variância aqui. Enfim, não é usual esse tratamento que ele está dando aqui. O usual é isso daqui. Ó. Isso daqui. Tá? Pelo menos que eu aprendi nos cursos aí de doutorado que eu fiz da vida foi aquele outro cálculo da variância. Aí ele está falando, essa variância estimada pode ser utilizada como base para os testes de significância e estimação de intervalo dos parâmetros. De novo, eu não tenho tanta confiança assim não. Bom, e aí é um pouco aquilo que o que a gente vai dar uma olhada agora é um pouco daquilo que eu já tinha comentado com vocês. Você tem que ter certeza que o seu instrumento está fazendo de fato alguma diferença no modelo MQO, porque senão você reduz a eficiência do seu modelo. Então, o que você vai testar aqui quando você vai utilizar o instrumento? Você vai testar se há uma diferença significativa entre o beta do MQO e o beta da variável instrumental. Se esse Q tender assintoticamente para zero, tender para zero, assintoticamente não, tender em probabilidade para zero, significa que não tem diferença entre esses dois caras. Então, você vai adotar o modelo MQO por ele ser um modelo eficiente. Agora, se ele tender para um C que é diferente de zero, aí você tem que adotar o modelo de variável instrumental, por conta do problema da consistência que nós já conversamos a respeito aí. Então, existem várias formas de teste, né? Usualmente, nós utilizamos o teste de Hausmann. Tá? Então, qual que é a hipótese nula? Na regressão, nós desejamos saber se x é correlacionado com e. Não é a melhor expressão falar isso, que o teste de Hausmann resolve isso. É preferível dizer que o teste de Hausmann ele avalia se o beta do MQO é diferente do beta da variável instrumental. Tá? Então, o que ele vai testar? Ele vai pegar os instrumentos, Z1 e Z2, de novo, faz de conta que a variável a educação do pai e da mãe, como variáveis instrumentais para a educação dos filhos. No mínimo, você precisa de um instrumento para cada variável que você acha que é correlacionado com o termo de erro. Então, se você tem duas variáveis endógenas, você tem que ter pelo menos dois instrumentos. Se você tem uma variável endógena, uma variável que é correlacionada com o termo de erro, então você tem que ter pelo menos um instrumento, por aí vai. Estime o modelo de x sobre A0, A1, A2, em relação a Z1 e Z2, por mínimos quadrados, e obtenha os resíduos. Tá? Vou obter os resíduos aqui desse modelo aqui. Se existir mais que uma variável explanatória que seja questionável, repita essa estimação para cada uma,
utilizando todas as variáveis instrumentais na regressão. Então, qual que é o teste, né? Inclui os resíduos calculados no passo 1, com uma variável explanatória da regressão. Tá? Então, você vai pegar esses resíduos aqui, ó, que você obteve, né? E vai carregar para a regressão que tem a variável endógeno, que tem um problema de variável metida, erro de medida, ou variável metida, que é mais comum. Tá? E você vai carregar o resíduo do primeiro estágio aqui da regressão da variável instrumental, da sua variável que tem um problema aqui de endogeneidade sobre os instrumentos. Você vai pegar o V-chapéu, o resíduo, e vai trazer para cá. Tá? Estime essa regressão artificial por mínimos quadrados e empregue o teste T usual para hipótese de significância. Então, a sua hipótese H0 é que esse valor aqui seja estatisticamente igual a zero. Se ele for estatisticamente igual a zero, significa que não há correlação entre o x e o resíduo. Agora, se ele for diferente de zero, significa que existe correlação entre o x e o resíduo. Tá? Por que tem essa ideia? Por que ele está captando aqui dessa forma? Qual que é a ideia aqui? Ó? A variável instrumental, o V, né, o resíduo aqui, ele é tudo aquilo que não carrega o instrumento. Certo? Ele é o resto em relação ao instrumento. Então, esse camarada aqui, ele é a parte endógena do seu modelo. Tá bom? Ele é a parte endógena. Se ele não tem, se ele for igual a zero, significa que essa parte que sobrou do seu modelo, ela não tem correlação com y, que é a hipótese que você fez lá atrás para a validade, né, da variável instrumental. Agora, se ela for diferente de zero, significa que existe uma correlação entre o x e resíduo. Né? Então, significa que a parte que sobrou, ela de fato afeta y, e de fato, então, existe o problema da endogeneidade. Tá bom? Então, uma vez que ela é estatisticamente diferente de zero, você tem correlação entre o x e o erro, então você tem que utilizar, você pode de fato utilizar os instrumentos são válidos. Tá? Se mais que uma variável é suspeita, o teste será o teste F de significância conjunta dos coeficientes dos resíduos incluídos, né, que é basicamente a mesma coisa. Tá bom? Essas questões vão ficar mais claras na nossa aula prática. Né? Na nossa aula prática nós vamos olhar isso com mais calma e mostramos lá direitinho como nós vamos fazer isso tudo na prática. Tá bom? Então encerro aqui a parte 2 e até a próxima.